Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Muito obrigado pela presença. Vamos conversar sobre o livro dos médiuns. Todos nós somos trabalhadores de Deus. Estamos aqui em nome de Jesus. Então nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de doação, de estudo, de aprendizado. O dia de hoje, ele é um tanto quanto especial. Em agradecimento a Maria. Porque ontem foi muita comemoração pelo nascimento, pela renovação do nascimento de Jesus. E pouco se falou de Maria, que se doou, que amou para o menino Jesus. Então, nessa noite em que nós vamos falar do livro dos médiuns, vamos levar o nosso pensamento em Maria, que em momento algum se recusou de praticar o amor. Ela foi contra tudo e contra todos, levada pelo seu amor. Simplesmente para ter um menino. E esse menino era o Salvador. Que não nos deixe faltar amor nos nossos corações. Vamos seguir o exemplo de Maria. Vamos comemorar o nascimento do menino Jesus. Nós vamos se espelhar no exemplo de Maria, para que ela possa ser para nós um motivo de motivação, um motivo de doação para com o nosso próximo. Então hoje nós vamos dar sequência ao livro dos médiuns, especialmente no capítulo 14, e ele vai falar sobre médiuns. É um assunto tanto que esclarecedor e ao mesmo tempo polêmico, porque o livro fala o livro dos médiuns, e o assunto hoje é justamente sobre médiuns. Talvez nós não vamos conseguir concluir, então daremos sequência na semana que vem, não tem problema. Mas algumas dúvidas que por acaso surgirem, por gentileza, anote no papel, coloca na nossa urna ali, ó, porque é muito comum, né, nós ouvirmos, nós muitas vezes conversar com certas pessoas que eles falavam assim: olha, eu quero ser médium, o que eu preciso fazer? E nós ficamos numa situação difícil. Porque eu ouvi falar aí que todo mundo é médium. Então eu quero ser médium. E muitas das vezes não é bem assim. Então, se tiver alguma dúvida que surgir durante esse bate-papo nosso, por gentileza, anotem. Vamos colocar aí para a gente poder, se não esclarecer, pelo menos tentar. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Nós vamos falar que, se nós somos mais ou menos médiuns, eu gostaria até de comparar, né? Será que o exemplo do Pelé, ele aprendeu? Ou ele já veio com aquele dom, né, em ser o melhor do mundo? Então, muitas das vezes,
Isso está intrínseco em nós. Se não me falha a memória, no livro Mensageiros, está muito bem definido que médiuns já vêm com a missão de ser médiuns. Interessante isso, né? Então não adianta a pessoa querer ser um médium. Tem que ter assumido esse compromisso num plano superior. Lá em cima, antes de nós fazermos essa passagem, assume o compromisso. Eu serei médium. E vou trabalhar com amor. Por isso que nós falamos muito do amor no início. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. As principais são médiuns de efeitos físicos. Nós iremos falar um por um depois. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então nós vimos aqui, todos temos mediunidade, mas nem todos somos médiuns ostensivos. Nós já comentamos anteriormente aqui que quando nós dormimos, nós entramos em contato com a espiritualidade. Todos nós, sem exceção. Encarnou, já tem essa conexão. Aí tem um livro muito interessante que me veio aqui agora, que chama Animismo e Espiritismo. Olha para vocês ver que tiveram homens de coragem. Alexandre Akizkov, conselheiro, de Estado da Rússia. Ele escreveu esse livro. E ele se compenetrou tanto na pesquisa da mediunidade que ele diz que todo sensitivo é médium. E todo fenômeno é mediúnico. Esse livro é um livro que todo médium deveria ler. É um clássico da literatura espírita. Aí nós vamos ver como que no começo da doutrina espírita houve aquelas pessoas que desbravaram este campo mediúnico. E esse livro é fantástico, como o João falou. Ele vem trazendo para nós tudo isso. O médium realmente ele assumiu um compromisso no plano espiritual, mas quando ele chega aqui muitas vezes, ele foge dessa situação. E aí você citou Os Mensageiros, que é um livro para a gente ler, para a gente ver que aqueles que fracassaram na mediunidade, por quê? Porque quando chega aqui, nós queremos conveniências para nós. Então, o médium, ele quer, muitas vezes, nem todos, nós não vamos generalizar, mas muitos querem ser exaltados, acham que ele tem uma missão diferenciada dos outros e nós somos todos iguais. Então, o que acontece? Ele começa a ficar fascinado, e nós já citamos aqui na nossa reunião anterior, médiuns que perderam a oportunidade, que desvirtuaram para o campo monetário e esqueceram do compromisso. E depois, do outro lado, a situação é bem difícil. Só complementando, existe um médium que ele assumiu que vai ser um médium. E quando ele se depara com a vida terrestre, ele se arrepende. Olha que coisa. Ele assumiu um compromisso e quando ele chega aqui na hora de fazer o trabalho, ele se arrepende. E aí, quando a vida começa a cobrá-lo disso, ele fala, não, então eu tenho que ser médium. Mas ele já perdeu aquela oportunidade de estar fazendo o bem. Onde fazer o bem foi um compromisso assumido por ele. E muitas das vezes, né, quando o médium começa a olhar para o lado monetário, né, ele se perde. Aí, em vez de fazer o bem, ele começa a fazer o mal. E depois tem o resgate disso daí.
É muito interessante também que às vezes a gente percebe que a pessoa tem mediunidade, ele fala, não, mas eu não quero ser médium. Ele não vai deixar de ser médium. Só que a conexão dele vai ser do jeito que o João falou aqui. Se a gente não moralizar, não mudar o nosso comportamento, não direcionar a nossa mediunidade para o bem, nós vamos continuar com a nossa mediunidade recebendo interferência de espíritos inferiores. A gente pode não querer receber o espírito aqui, aqueles que são psicofônicos, mas quando nós dormimos nós vamos receber. Porque nós não vamos deixar de ter essa faculdade. Independente da gente estar lúcido no corpo, em estado de vigília ou estar dormindo. E o que vai ser muito pior, porque quando a gente está dormindo, nós entramos numa conexão um pouco mais acentuada com essas entidades, e nós trazemos isso para o corpo físico. Aí nós começamos a ter interferência junto daqueles que convivem conosco. É muito difícil conviver com um médium indisciplinado, principalmente, porque ele tem mau humor, nada para ele está bom. Então, quando nós temos algum sentimento desse, nós precisamos analisar quais as companhias que nós estamos atraindo. Essa é a mensagem da doutrina espírita, é o ensinamento do espiritismo. O espiritismo não veio mudar nada na mediunidade, o espiritismo veio disciplinar a mediunidade, educar a mediunidade. Através do quê? Dos nossos atos. Então, quando um médium ele recebe uma entidade que fala palavras de baixo calão, não é o espírito, é o médium. O médium, o dia a dia dele, ele vai revelar na mesa mediúnica, ou em qualquer lugar que ele estiver. Por quê? Porque ele tem esse perfil. Então, o centro espírita é um lugar onde a gente não pode esconder nada, porque tudo vai ser revelado. Por isso é um centro espírita. Por isso que a gente não precisa também de ter acanhamento. Tudo aquilo que a gente tiver vontade de falar, quando se trata da mesa mediúnica, em relação aos nossos problemas, nós devemos falar. O centro espírita é um lugar onde a gente vai extravasar a nossa intimidade espiritual, diferente de uma intimidade física, de um relacionamento. É a nossa parte espiritual que vai ser posta ali, e aí nós vamos ter ajuda, e nós vamos mudar a nossa vida totalmente. Nós vamos ver que realmente a doutrina espírita é a melhor terapia que tem para a gente viver bem e ter uma vida saudável. Vou falar uma coisinha. Para ser médium, precisa ter uma preparação. Porque senão seria muito prático, né? Eu sou médium, vira a chavinha, agora vou começar a receber a entidade. Ah, estou cansado, vira a chavinha do outro lado, agora não sou mais médium. Então essa preparação que existe, é uma preparação baseada em amor, em dedicação, em doação. E muitas das vezes o médium se perde nisso daí, por falta de amor. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Médiuns facultativos, mas antes disso, lembrem daqueles médiuns que faziam os movimentos, as batidas na mesa, né? Médiuns facultativos. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Não se manifesta em todos no mesmo grau. Os efeitos mais simples, a rotação de um objeto, pancadas por meio de movimentos desse objeto, ou dadas interiormente na sua própria substância. Lembram da energia. O médium desenvolve a sua energia aí e começa a focar. Aí, isso me lembra muito daquele Uri Geller. Olha que foi fundo nessa aí. Que ele pegava o garfo, faca, e com aquele poder que ele tinha ali, ele entortava isso e aquilo. Todo mundo, era pura energia. Ele, na verdade, ele era um paranormal. Eu conversei com o Divaldo Pereira Franco a respeito do Uri Geller.
uma vez. E ele falou, Norim, realmente o fenômeno é autêntico. Porque depois tentaram desmascarar o Auriguela e não sei o que se deu. Mas o Divaldo a gente tem que confiar. Ele falou para mim que realmente o fenômeno era autêntico, mas ele era um paranormal, a energia dele mesmo, e ao mesmo tempo ele tinha ajuda das entidades. E olha nesse efeito físico aqui como que é interessante. Muitas vezes a gente está dentro de casa, onde tem um médio de efeitos físicos, a gente ouve o barulho, por exemplo, vamos dizer, numa TV, em qualquer aparelho. A gente ouve aquele barulho, que às vezes faz um barulho até forte, um estrondo, um estouro, e não aconteceu nada ali, foi interno, foi uma coisa interna. Isso acontece muito com pessoas. Eu tive uma experiência em Rondônia com isso daí, porque eu fui num garimpo de cassiterita lá, e nesse garimpo, nós ficamos lá um bom período, e ali tinha uma pedra. E essa pedra, segundo eles, era um meteorito que estava lá. E ela fazia muito barulho, estrondava. Mas ali, como tinha mais gente, então tinha algum médio de efeitos físicos ali, e era um barulho interno, que muitos iam lá conferir para ver se ela não tinha quebrado. Olha que coisa interessante. Então, é o médio de efeito físico que causa isso. Mas no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver muito isso daí, as experiências, onde jogava pedra, uma série de coisas, que é necessário que tenha um médio de efeitos físicos para provocar todos esses efeitos aqui. Só a doutrina espírita para explicar isso daí para nós. Outro efeito, raramente, se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente a faculdade diminui no sentido à medida que se desenvolve em outro. Ele começa de um jeito, por isso que nós falamos, nós nunca vamos parar de aprender. Hoje ele começa com efeitos físicos e vai aprofundando. É o caso dessa foto que apareceu para nós aí. E é uma maneira também de chamar a atenção. Porque se a gente não perceber nada, muitas vezes a gente não procura. Alguma entidade, nós vamos ver isso com Kardec, quando o espírito batia lá, que ele estava colocando alguma coisa que não estava correta, e aí depois o espírito comunicou dizendo que era ele, para chamar a atenção dele para um ponto ali que ele tinha que corrigir. Médiuns involuntários ou naturais são os que exercem sua influência sem querer, não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho, fazem parte da sua própria maneira de ser. Usar de maneira abusiva pode ocorrer excessiva omissão do fluido virtual, determinando enfraquecimento orgânico. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas com o fim de evitar que praticassem fraudes. Deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação, que aconteceria se pudessem persuadir a todos que se trata do diabo. Quem procura convencer os outros dessas ideias não sabe a responsabilidade que assume. Eles podem matar. Também, para os que os cercam, podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa? Deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. É necessário estabelecer relação com espíritos para saber o que ele deseja. Em geral, são espíritos de uma ordem inferior que podemos dominar pela ascendência moral. É essa condição a superioridade que devemos procurar adquirir. Em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre do perigo,
é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Muito bem. Olha só para vocês verem. Eu tenho uma mediunidade muito perturbada. Quando eu comecei a ter problemas seríssimos, mediúnicos, eu comecei a procurar de tudo. E numa determinada igreja que eu cheguei lá, eles falaram que eu tinha o diabo. E eu já tinha medo do diabo. Eu tinha medo do diabo, que eu achava que era o diabo, porque eu tenho um pouco de vidência. E eu tenho uma coisa mais difícil ainda, que às vezes o Espírito fala comigo. E às vezes eu estou tentando discernir, estou tentando identificar e não consigo. Então isso daí me levava a procurar o quê? A procurar bebida, que é tudo fuga. Bebida, droga, é fuga. Quem tem muita mediunidade, ele quer fugir disso daí. Então, lá eu caí no chão. Se eu não caísse, eles me quebravam o pescoço. Quando eles juntaram para as duas orelhas e falaram que eu estava com o diabo e me balançaram. E eu caí e juntou todo mundo em volta de mim. Aí o que acontece? Espíritos inferiores induzem o médium ao suicídio. Conheci muitos que se suicidaram porque falaram que ele estava com o diabo. Tá? E nós temos até um exemplo, que numa das reuniões, há muitos anos atrás, o Espírito entrou e falava, eu não sou o diabo, eu não sou o diabo. Estão falando que eu sou o diabo, mas eu não sou o diabo. Deu muito trabalho para tirar ele daquele padrão vibratório que ele estava. Então vocês imaginam uma pessoa no corpo físico. E aí, Humberto de Campos vai falar do diabo num dos livros dele. Tá? E aí, no final, eles questionam ele. Mas o diabo existe? Ele fala, existe, são esses homens perversos que estão encarnados na Terra. Esse é o diabo. Então, olha para vocês, é o perigo que está dizendo aqui. E quando o espírito não tem conhecimento, o espírito encarnado, o médium não tem conhecimento, aí entra o recurso da doutrina espírita para ir direcionando ele. Esses médiuns são médiuns que normalmente eles auxiliam muito, principalmente em cirurgias espirituais. Nós tivemos um exemplo de um amigo nosso, um médium de efeitos físicos fantástico. Eu não vou citar o nome dele aqui, ele é um empresário, mas ele é espírita até hoje, só que ele está num outro segmento. Mas ele saía daqui em Goiás para ajudar o médium lá em Palmelo, que fazia cirurgia espiritual. Olha para vocês verem. Então, esses médiums, eles são muito importantes numa reunião. Mas é necessário uma disciplina, né? Um conhecimento, que é o que o João falou aqui. Só concluindo um negócio, ele fala de alguns médiuns que usam de maneira abusiva. E essa maneira abusiva é a história do eu sou médium. E começa a receber de tudo. Eu sou médium, eu posso. Não é por aí. Não é porque você se tornou um médium que você pode receber de tudo. Muitas vezes a sua energia vital é consumida tão, que você acaba morrendo com isso daí. E o negócio é sério. E aquele que não compreende a doutrina, acha que não, isso é bobeira. Eu vou continuar, eu vou continuar. Por isso que nós falamos que é uma preparação. Você precisa passar por essa preparação para começar a fazer o seu trabalho. Ele concluiu, dessa maneira o médium chega a sujeitá-lo e de um dominador, às vezes tiranos, faz um subordinado, frequentemente bastante dócil. E isso depende do médium. Uma criança, nesse caso, tem a mesma, e muitas vezes, maior autoridade do que um adulto. O espírito só é criança pelo corpo. Tem por si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe dar ascendente sobre o espiritismo que lhes são inferiores. Isso me fez lembrar aqui aquela dúvida, que o Allan Kardec teve quando estava escrevendo o livro. E a primeira coisa que ele fez, ele se recorreu a duas crianças, porque ele sabia
que não seria enganado e a verdade prevaleceria. Tem um outro detalhe aqui. Um livro do André Luiz. Olha para vocês ver a superioridade do Espírito. Uma senhora evangélica, ela está para desencarnar. Então, ela está para desencarnar e já vem um grupo, porque quando nós vamos desencarnar, vem um grupo de entidades que ninguém está sem auxílio. Vem um grupo para tirá-la do corpo, porque ela tinha sido uma boa mulher. Aí depende também do nosso comportamento. Nós vimos no filme Ghost. Nós temos exemplo no filme de Ghost lá. Quem veio buscar o rapaz? E depois quem veio buscar o outro, que foi o assassino. Então, aquilo ali é autêntico. Quem escreveu aquela história ali, realmente tem conhecimento da parte espiritual. Então, olha só, nesse livro, a mulher está para desencarnar. Estão já tirando ela do corpo. Chega um pedido que ela não poderia desencarnar. Em hipótese alguma. Aí aquele grupo se afasta, e eles chegam um outro grupo para recolocá-la através dos fluidos vitais no corpo físico. E aí olha só para vocês verem. Olha como que Deus é bom, olha como que religião é rótulo. Então, na igreja evangélica, os hinos são fantásticos, são maravilhosos. Eu, às vezes, venho aqui e fico aqui na frente ouvindo o hino aqui da igreja. Coisa mais linda os hinos, as músicas, elas são envolventes. Aí chega um grupo de jovens e começa a cantar para criar o clima, para que a mulher volte no corpo. Aí restabelece ela no corpo. E aí o André Luiz fica impressionado. E ele pergunta, mas quem fez? Olha, quem fez esse pedido? Aí entra um menininho no quarto, pequenininho. O superior fala, quem fez esse pedido foi essa criança. Porque ele veio para ter uma missão. Se a mulher desencarnar, se a comprometer uma gravidez, que vai ser a menina que vai... Olha... que vai nascer para ser esposa dele. Que eles têm um compromisso espiritual. Então, olha para vocês verem, o pedido de uma criança no corpo físico. Então, não muda nada a autoridade. Pode estar no corpo físico, pode estar desencarnado. Faz com que a mulher recupere novamente. Ela não desencarna, ela vai ter uma moratória ali, por algum tempo, até que nasça a criança, que vai ser esposa do menino. Olha a programação espiritual. Olha a maravilha da doutrina espírita. Olha a explicação para nós, a lógica. Está num livro do André Luiz. Então, olha só para vocês verem. Tudo tem uma programação, então está aqui. Eu já comentei aqui que uma vez eu fui dar um passe numa criança e eu recebi o passe, mas nós estamos em cima da hora. Isso é um assunto para outro dia. Nós vamos parar aqui, né? Já concluiu. Próximo da semana que vem são os sensitivos e impressionáveis. Beleza, então, gente. Vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar aqui hoje. Que Deus nos abençoe. No momento do passe, cada um faz o seu pedido mental. Gente, só agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo, pela presença de vocês. Desejar a todos um bom ano, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade. Que a gente possa estar aqui sempre, porque é muito bom a gente estar num ambiente onde se fala de Jesus, independente do lugar. E aqui nós estamos em nome de Jesus. Chico Xavier está aberto a todos. A gente sempre comenta isso. Então, muito obrigado. E lembrando que os livros do Kardec são importantíssimos. Quem ainda não leu, quem sente alguma interferência, é bom estudar, principalmente o livro dos médiuns. E nós estamos aqui a semana que vem, novamente. E se alguém não vier mais antes do dia 1º, que tenha um bom ano, né? E a gente agradece mais uma vez pela presença. Está encerrada a reunião. Que Deus nos ampare. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gente.